Estamos aqui no Café com Paulo Freire. Eu sou Ana Luísa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFAL. Estamos aqui para dialogar dentro do Café com Paulo Freire em Alagoas. O Café Internacional com Paulo Freire se situa dentro do Grupo Multieja, que é um grupo de pesquisa multidisciplinar em educação de jovens e adultos, onde os pesquisadores, os estudantes desenvolvem e realizam pesquisas, sobretudo com base em educação de jovens e adultos. Então, eu agradeço a presença das professoras e peço que elas se apresentem. Olá, Ana Luísa. Eu sou Marinaide Freitas, como você já disse, nós somos da UFAL, coordeno o grupo Multieja, que você informou, e faço parte, juntamente com você e a professora Valéria, da curadoria do Café Internacional com Paulo Freire. Nós agradecemos o convite e nos colocamos à disposição para esse diálogo freiriano. Olá, eu sou a professora Valéria Cavalcante, assim como a professora Marinaide, sou da Universidade Federal de Alagoas, coordeno o grupo GEDIC, né, que é Educação, Currículo e Diversidades, incluindo a EJA, sobretudo. Faço parte da curadoria com a professora Ana Luísa, com a professora Marinaide, e estamos também, né, nesse momento para falar sobre o legado de Freire, né, a partir das suas contribuições para a educação no Brasil e no mundo. Então, professora Marinaide e professora Valéria, mais uma vez obrigada pela presença de vocês. Penso que esse diálogo vai trazer muitas contribuições para a educação, para os estudantes, para os pesquisadores que têm aí se debruçado em compreender Paulo Freire, né, em compreender todo o legado e a sua história, a importância da sua história na educação brasileira. Então, a gente trouxe algumas questões que vão nortear o nosso diálogo, mas fiquem à vontade, não são perguntas que são para serem respondidas, mas é para nos ajudar mesmo a refletir sobre a importância de Paulo Freire e as suas contribuições para a educação. Então, a partir disso, né, gostaria de refletir com vocês como os conceitos de Paulo Freire, né, como vocês percebem que os conceitos de Paulo Freire continuam a dialogar com as questões educacionais, sociais e contemporâneas, né? E de que forma Freire enfatizava que o processo dialógico na educação refletia uma educação problematizadora, né? E de que forma isso é possível dentro da educação contemporânea, e de que forma também o legado o que Paulo Freire deixou e escreveu nas suas obras, né, e na sua trajetória há muito tempo, ainda repercute e ainda se apresenta como grandes contribuições para a educação nos dias atuais. Então, fiquem à vontade para a gente conversar, né? Ana, Paulo Freire, ele pensou além do seu tempo, ele pensou além da sua época, né? Ele viu, ele enxergou, ele escreveu, nos mostrando, né, o que ainda não se enxergava. Então, ele deixou muitos livros, né, uma obra muito vasta, e, nesse sentido, ele é atual. Ele é atual porque o diálogo, ele não morre, ele é necessário. Porque o respeito do educando, do educador, é fundamental nas escolas, seja da educação infantil ao ensino superior. Paulo Freire, ele ainda hoje influencia, no meu entendimento, na profissionalidade docente de muitas pessoas. E, nesse sentido, eu me incluo. Foi fundamental para mim os encontros com Freire pessoais e os encontros com Freire, ainda hoje, nas minhas leituras. Então, ele é atual, ele é presente, ele nos dá pista tanto para trabalhar nas escolas, na universidade, como na vida pessoal. E, nesse sentido, professora Valéria,
Eu não sei se você concorda ou acrescentaria mais coisas nesse nosso diálogo. Eu penso que os contributos de Freire, eles estão, como a professora Marinaide disse, eles estão muito atuais, né? Principalmente na contemporaneidade, a gente percebe o quanto Freire, toda a concepção freiriana pode nortear a educação, né? Diante de uma sociedade em crise, nós precisamos nos voltar para a ética, né? E aí entra a importância da educação, né? Baseada na ética, no respeito, como ele diz, né? Na dialogicidade. E aí a gente tem que pensar numa educação que é dialógica e que respeita os sujeitos enquanto pessoas, enquanto sujeitos de direito. Nós temos que construir uma educação, como Paulo Freire dizia, né, professora Marinaide? Uma educação dialógica e problematizadora, que os sujeitos tenham voz, que os sujeitos possam falar das suas realidades, das suas vivências, das suas expectativas, que a educação seja uma troca de conhecimentos, de saberes na sala de aula, de maneira horizontal. Né? Porque Paulo Freire, ele fez opção pelos oprimidos. Exatamente. Né? Ele fez opção para aqueles, como pensando em Manuel de Barros, para aqueles que andam com a barriga no chão. Então, o que ele queria, né, é igualdades e equidade para as pessoas, né? Que todos tivessem direito à escola. Mas não seria qualquer escola. É uma escola, como ele nos diz nos seus livros, que tivesse a cara de escola. E como Valéria falou, uma educação problematizadora, porque é problematizando que a gente leva a reflexão, né? É que a gente sai do senso comum. Então, no seu pensamento, que é conhecido internacionalmente, ele levou toda essa mensagem. Ele não só levou, ele fez. Né? Porque quando ele iniciou seu trabalho, na década de 50, dos anos de 1940 a 50, em Pernambuco, ele fez, através dos movimentos sociais. Né? E o que Paulo Freire... algo que nos emociona, não é, Valéria? É que os saberes são diferentes, mas nunca desiguais. Exatamente. E Paulo Freire, ele dedica a sua obra aos esfarrapados do mundo, né? E hoje nós vivemos justamente uma luta pela justiça social, pela justiça cognitiva. Nós que estamos na Universidade Federal de Alagoas e assumimos a EJA e os estudos e pesquisas sobre diversidades, nós entendemos a importância de se envolver e dialogar com os esfarrapados do mundo, como diria Paulo Freire. A educação freiriana, ela foi feita justamente para que o professor, além de olhar para a realidade, trouxesse essa realidade para a sala de aula. Nós não podemos ter uma universidade, uma escola distante da realidade dos sujeitos, entendendo que a realidade é ponto de partida, né, para que se construa currículos emancipatórios, problematizadores, né, professora Marinaide? E aí, Valéria, quando ela fala em currículos emancipatórios, ela está falando em justiça curricular. Exatamente. Né? E que esse currículo seja uma prática cotidiana e dialogue, né, os saberes da escola com os saberes da prática social. E que todos tenham acesso e direito. Nós somos pesquisadoras da educação de jovens e adultos, mas, antes de tudo, nós somos professores de sala de aula. Nós estivemos no chão da escola, né? A gente não fala por abstração, a gente fala do que a gente viveu. E essa vivência da escola à universidade, e tendo Paulo Freire dialogando conosco, construiu a nossa profissionalidade docente.
Então, ser freiriana, né, não é fácil. É exercitar esse legado que ele nos deixou. E olhe que a gente tem uma cultura, né? Uma cultura que às vezes nos leva a refletir sobre ela e pensar, porque Paulo Freire dizia, um outro mundo é possível. E nós vivemos em situações limites. E ele sempre nos estimula a romper com essas situações limites em busca dos inéditos viáveis. Assim, ele é conhecido internacionalmente, assim, ele é conhecido em toda a América Latina. Então, está aqui, no dia 19 de setembro, falando sobre Paulo Freire, nos emociona a proporção, professora Valéria, que também nos eleva. Exatamente. E aqui nós deixamos bem claro o nosso compromisso social. Compromisso com a educação, compromisso com as escolas públicas de Alagoas. E a professora Marinaide coloca uma coisa muito importante. Nós somos professores que estamos a todo momento dentro de uma escola pública. Não existe para nós, para mim, eu acompanho a professora Marinaide há algum tempo, para nós não existe uma universidade afastada, né? Não existem esses muros. Nós tentamos ultrapassar os muros da universidade. Lembrando que Freire nos ensinou isso desde a década de 50, no seio dos movimentos sociais, né, professora Marinaide? Quando Paulo Freire iniciou a construção de uma educação popular, uma educação que trazia os sujeitos que estavam fora da escola para que tivessem essa formação. Criticando também uma educação bancária, a gente tem que entender que nós temos que extrapolar, né, essa educação bancária, essa prescrição que muitas vezes a escola impõe, sem olhar para a vida, sem olhar para o contexto em que a própria escola está inserida. E Paulo Freire nos ensina, desde a década de 50, a romper os muros das escolas, a romper o muro da universidade e está, assim, com o povo, construindo educação. Nós não podemos falar para o povo, mas com o povo, né? Educação tem que ser feita com ele e não para ele. E, para acrescentar, nós pertencemos a um movimento social. O Fórum Alagoano de Jovens e Adultos, o FAEJA. Então, a gente se coloca e se vê como acadêmicas militantes. Exatamente. Né? Nós estamos no Fórum, o Fórum é um espaço, né, de diálogo, mas também é um espaço de luta por políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Ele tem uma coordenação colegiada, ele tem representantes dos estudantes, dos professores, da universidade, de outros movimentos sociais, do Instituto Federal de Alagoas e de muitos movimentos. Então, estar no fórum é não estar só. Estar no fórum é se fortificar. Então, esse fórum ele tem uma luta. Ele vive em rede, uma rede nacional com outros fóruns, tem encontros, que são encontros onde a gente tira nossas pautas de lutas. Então, fazer parte de um movimento é um aprendizado, é formar-se. O fórum, ele nos forma e nos transforma nesse movimento. Mas nós estamos lá junto a colegas que também têm histórias, que também são freirianos e freirianas. Então, essa é algo muito importante na nossa vida. Agora mesmo, que o governo federal lançou o Pacto pela Superação do Analfabetismo e a Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, o Fórum está tendo um papel fundamental, os fóruns do Brasil, na busca ativa dos educandos para que essas escolas voltem a ter vida, porque nós enfrentamos, né, essa questão de esvaziamento de escolas,
da gente dialogar, né, com gestores, com sistemas, é tanto que os fóruns de EJA fazem parte do decreto federal que regulariza, que regulamenta, ali, melhor dizendo, o indício de políticas públicas para a educação de jovens e adultos. Então, ser acadêmica militante, para mim, Valéria, é bem diferente de ser só acadêmica. Exatamente. E aí a professora Marinaide fala sobre o pacto, entendendo que o pacto ele tem compromisso principalmente com os excluídos. Lembrando que o Nordeste ainda é a região com maior índice, nós amargamos esses índices há décadas. O Nordeste ainda é a região com maior índice de analfabetismo do Brasil. Alagoas ainda aparece no topo do ranking como estado com um dos maiores índices de analfabetismo adulto, né, a partir dos 15 anos. E nós temos compromisso de levar uma educação que chegue nos quilombos, uma educação que chegue nas comunidades indígenas, que chegue no sistema prisional, né? Que todos os sujeitos, estudantes com deficiência, estudantes ribeirinhos, que todos tenham direito à educação. E aí o pacto de alfabetização vem nesse sentido, né? É um pacto com muitas ações que são pensadas justamente para esses que estão fora da escola, entendendo que o campo, né, a zona rural, mas nós optamos pelo termo campo, o campo é onde tem o maior índice de analfabetismo, pessoas analfabetas. Nós ainda temos muitos adultos e idosos analfabetos, sobretudo nos municípios interioranos de Alagoas, e nós pensamos em chegar. E aí a professora Marinaide fala sobre o fórum, a importância do fórum. Nós somos FAEJA e estamos comprometidos com essa realidade. Somos professoras, pesquisadoras, participantes e militantes. Nós não deixamos a nossa causa, o compromisso social, né, professora Marinaide? E vejam, não é fácil essa luta, e toda essa inspiração nossa e do fórum está no legado de Freire. Exatamente. Né? Freire, a pedagogia do oprimido, que não é seu primeiro livro, mas na pedagogia do oprimido está toda a base da sua concepção teórico-metodológica. A gente tem que dizer que Freire foi aquele que pensou realmente na educação de adultos, na época, né? Só se tornou jovens e adultos no final dos anos 90, que ele pensou em uma concepção. E essa concepção nos alertou. Que sociedade é essa? Né? Que sociedade é essa? Ele nos alertou que todos têm saberes. E que esses saberes, eles circulam, né, em todos os lugares e devem ser respeitados. Ele nos explicou que escola tem que ter cara de escola, que as escolas devem ter acolhimento, devem preservar pela permanência desse aluno. Ele nos ensinou, como Valéria colocou, a questão da ética, né? Então, tudo que se faz, a gente dialoga com Freire e com outros pesquisadores também que têm a sua mesma matriz epistemológica. Então, nós temos uma inspiração. E essa inspiração é Freire. Né? O Grupo Multieja, junto com o Café, Ana Luísa e Valéria, vocês estavam juntos, nós comemoramos, né, os 100 anos de Freire, né, fizemos muitas lives, porque ainda estava um pouco, a pandemia ainda tinha seus reflexos, publicamos dossiês em periódicos quais. Por quê? Porque ele sempre está junto. Aí as pessoas perguntam, ele é imortal? Sim, pelas suas obras. Pelas suas obras. E como ser humano, né, é uma pessoa, como ele nos mostra, né? Nós que somos seres humanos, somos inacabados. Né?
somos inacabados. E nesse inacabamento, a gente vive em busca de muitos inéditos viáveis. Exatamente. E entendendo que Paulo Freire é um cidadão do mundo, mas é um cidadão do mundo que nos ensina a pensar, né, nossa realidade e a nossa educação em Alagoas. E aí a professora Marinaide coloca uma questão importante, a formação de professores. Nós temos que entender que os professores necessitam de formação, e uma formação baseada, sobretudo professores da EJA, baseada nos preceitos de Freire, uma formação que reflita sobre os sujeitos, sobre as comunidades, sobre a desigualdade, sobre o que é justiça social, o que é justiça cognitiva. Lembrando que Freire nos dizia que educação sozinha ela não muda a sociedade, mas sem a educação tampouco a sociedade muda e evolui, né, professora Marinaide? Entendendo que nós buscamos justiça social, justiça cognitiva como educadoras e refletimos sobre nosso lugar, e é a partir de Freire, é esse homem do mundo, né, conhecido internacionalmente. Paulo Freire é um educador que e muito mais que um educador, um teórico que penetra em várias áreas dos saberes, dos conhecimentos. Paulo Freire está na medicina, Paulo Freire está na psicologia, Paulo Freire está na enfermagem, Paulo Freire está aonde se precisa dialogar com seres humanos, né? Pela sua humanização. Eu acredito que o grande legado de Paulo Freire é, sobretudo, a humanização. É emancipação, né? E a humanização. E eu queria acrescentar, antes da gente terminar, que Paulo Freire é doutor honoris causa pela Universidade Federal de Alagoas. Exatamente. Eu acho que nos anos 90 ele recebeu esse título. E foi a primeira vez que eu tive contato pessoal com Paulo Freire. Eu e um grupo de profissionais que queríamos pensar a educação em Alagoas para jovens e adultos diferente. E ele sempre nos dava conselhos com muito cuidado, né? E mostrava que era possível. Então, ele dava um estímulo, né? Um estímulo a gente continuar a luta. E aqueles momentos, né, que a gente viveu com ele, dizendo das nossas pretensões e como nós estávamos sendo incompreendidas, né? Nesse sentido, ele disse que para ele já não era mais novidade, mas que a gente não desistisse. Muito contrário, a gente insistisse e resistisse. E aí, Ana, eu não sei se você queria mais alguma coisa de nós. Só comentando, assim, essa importância, né, retomando a questão do fórum, para dizer, assim, que Paulo Freire, ele defendia muito a questão da escuta, né? Sim. Em uma das entrevistas, a gente, quando vai pesquisando, em uma das entrevistas eu assisti, ele dizia assim, que jamais me sectarizem, não sou intolerante. E no sentido de dizer que ele não era um sujeito que não compreendia aqueles que tinham pensamentos divergentes dele, Sim. que é uma das situações que a gente vê muito hoje, né? O conflito quando as pessoas vão dialogar sobre Freire, né? Não conhecer o seu legado, a sua história, a contribuição de fato que ele traz, mas entender que, por exemplo, o fórum é um lugar de escuta. E saber que no fórum também é possível o diálogo daqueles que concordam e daqueles que discordam. E partindo dessa reflexão que vocês me inquietaram, né? A última questão que eu gostaria de que vocês nos ajudassem a refletir é como é que vocês se percebem nesse movimento freiriano, como pessoas freirianas, né? Que é ser esse sujeito freiriano? Vocês já falaram muito, de fato, do legado dessa contribuição do Paulo Freire, mas enquanto professoras eu vivencio isso com vocês, né? Falar um pouco sobre isso,
dessa perspectiva, quando a gente se diz freiriana, como é que a gente se situa nesse lugar? Ana, antes disso, que você puxou a questão da escuta, e a gente sabe que as pessoas já têm vozes. Nós não vamos dar vozes às pessoas, nós vamos aprender a escutá-las e fazer uma escuta sensível. Era isso que ele nos mostrava. E nos encontros, eles sempre diziam, me recriem, não me copiem. Né? Então, isso são lições que a gente não esquece. Agora, para a gente ser freiriano, não é ser freiriano só profissionalmente, porque ele também influencia na vida pessoal da gente. É como a gente olhar as pessoas e considerar que essas pessoas têm direito. Têm direito como nós tivemos, né? Olhar nunca verticalmente, mas horizontalmente. É saber tratar, que não é fácil, as pessoas que você também tem na sua casa, tem na rua, essa convivência. É ter respeito ao outro. É conviver com o diferente. É querer não só a igualdade, mas também, né, mais do que isso, em função da equidade. E aí eu diria a você que ser freiriana é um exercício de vida profissional e pessoal. Não é? A gente não pode dizer que você está exercitando 100% dos seus dias os princípios freirianos. Somos seres humanos, temos nossos aborrecimentos, mas as nossas retomadas são muito importantes e nunca deixar de olhar para o outro. Então, é um exercício de vida, é uma prática de vida e sempre voltar a seus livros, relembrar e retomar todas as coisas. Quando a gente está perdendo assim, um pouco a perspectiva, amanhece muito triste, basta você abrir o livro aleatoriamente de Freire e fazer uma leitura. Então, você oxigeniza. Então, para mim, desde que eu descobri Freire, na década de 80, na minha vida, no curso de Educação Popular, que eu faço o exercício de me tornar freiriana. Assim como a professora Marinaide, todo dia eu aprendo a ser freiriana. E o meu encontro com Paulo Freire foi numa sala de aula de educação de jovens e adultos. A primeira vez que eu ouvi falar em Paulo Freire foi em uma formação, né? Quando, à época, eu era professora da Rede Municipal de Educação de Maceió. Em uma das formações, foi trazido o livro Pedagogia da Autonomia. E eu me descobri educadora de EJA, estando em sala de aula. A partir de Paulo Freire, eu entendi o que era ser educadora, entendi o que é um processo dialógico na educação, né? E aí, a partir daí, eu sigo querendo, como diz a professora Marinaide, me tornando freiriana. Lógico que nós temos caminhos e, às vezes, eu digo, não estou sendo muito freiriana até que ponto, né? Eu vivo refletindo sobre isso na docência que eu exerço. Então, ser freiriano é, acima de tudo, para mim, aprender com os estudantes. Eu aprendo muito e aprendi muito e eu dedico na minha tese aos esfarrapados do mundo. Mas quem me apresentou esses esfarrapados, eu enxerguei, eu tive que ler Paulo Freire para entender a realidade e me ver também como uma mulher, né? Uma mulher da EJA, uma mulher do sertão que teve direitos negados e que a educação me possibilitou. Então, meu compromisso social com o sujeito da EJA é olhando também para a minha trajetória como professora, como mãe, como mulher. A todo dia eu refaço essa trajetória.
né? E tento, sempre que estou em sala de aula, formando professoras, nós hoje temos o compromisso, a professora Marinaide, você, professora Ana Luísa, de formar professoras e professores. E aí o nosso papel, enquanto mediadoras, mas acima de tudo, dentro de um contexto ético, de compromisso, sempre problematizando o que é ser educador. A quem a educação está a serviço dos sujeitos, né? Que necessitam, assim como nós, ampliar seus saberes, há um processo de emancipação, há um processo dialógico, mas, acima de tudo, democrático. Quando você fala, e os que pensam diferente, nós convivemos com as diferenças e não podemos, como educadoras, entrar na bipolarização, certo ou errado, verdade absoluta. Nós não queremos isso. Nós queremos que o sujeito entenda a sua realidade e que construa o seu processo de emancipação, assim como o Freire tanto nos ensinou. Então, ser freiriana é praticar cada dia, né, professoras? É estar sempre atentos a não sobrepor a ética. Esse é um compromisso de um professor freiriano. Agora, invertendo o processo, Ana, como você se tornou freiriana? Ou você é freiriana, ou você não é freiriana, ou como você concebe este educador pernambucano que deixou esse grande legado nas nossas vidas? Eu vou dizer que eu me tornei freiriana nas aulas de educação de jovens e adultos com a senhora, né? Quando lá eu estava na graduação, me vi enquanto sujeito da EJA e fui para a educação de jovens e adultos, que na época era eletiva, né? Importa dizer que nesse momento em que a universidade traz a educação de jovens e adultos como componente curricular obrigatório, isso é de extrema relevância para a nossa formação, né? E dizer que lá eu disse, eu vou pagar essa disciplina eletiva, que era opcional, né? Para ensinar pessoas que não sabem ler e escrever, aquele analfabeto que não sabe ler e escrever. E quando eu chego na educação de jovens e adultos, eu percebo que não é isso, né? E as primeiras leituras que nós fizemos, tanto em relação a Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, que aproveito para mostrar, né? Que é uma das principais obras dialogadas, apesar de não ser a primeira. Quem quer conhecer Paulo Freire, inicia por Pedagogia do Oprimido, e tantas outras obras, né? Mas, assim, quando eu me descobri naquele lugar de sujeito da EJA, mas alcançando essa emancipação e podendo refletir criticamente sobre o meu lugar e de que forma do meu lugar eu também me tornaria um sujeito, né? Melhor, foi ali que eu me percebi freiriana. E aí a gente vai se percebendo, apesar de que a gente se percebe, mas se percebe ainda muito distante daquilo que é uma educação para a emancipação, né? Esse processo de conscientização vai nos transformando aos poucos. Porque as relações de poder são muito perversas e a gente convive com isso, né? E esse é o processo dialético da vida e da nossa profissionalização docente. Gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, a disponibilidade e a importância que é esse diálogo para a nossa formação e dizer a importância desse diálogo no dia de hoje, né? Que é aniversário de Paulo Freire, estaria completando 103 anos, mas não está de corpo presente, mas o seu legado, a sua história, a sua trajetória nos inspira e temos certeza que vão inspirar ainda muitos sujeitos e sujeitas, né, em suas trajetórias de vida. Agradecemos a você que esteve aqui até esse momento e lhe convidamos para acessar outros vídeos que nós temos no nosso canal e convidamos também que estejam preparados para os próximos que ainda virão. Então, agradecemos e até a próxima. Nós é que agradecemos. Eu que agradeço, Ana Luísa, por essa oportunidade de falar de Paulo Freire.